Olá, amigos, graças a Deus, que Deus abençoe de forma poderosa sua vida, sua casa e toda a sua família. Estou passando aqui para trazer até o seu coração a palavra. E a palavra de hoje se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 20, no versículo 1, aonde o título da mensagem diz assim: a doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Olha o que a palavra do Senhor diz. A doença de Ezequias. E de repente você que se encontra do outro lado, de repente você me pergunte: mas pastor, homem de Deus também pode ficar doente? Na verdade, homem de Deus, mulher de Deus, também passa por situações difíceis. Homem de Deus também enfrenta problemas, também está sujeito a qualquer coisa neste mundo, sendo que a diferença é que o homem de Deus ele pode contar com Deus. É como a palavra do Senhor diz aqui, a doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Ou seja, quando Deus permite certa situação chegar na vida do homem de Deus, então muitas das vezes o nome do Senhor é glorificado na vida do mesmo. Aí no versículo 1, a palavra diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Olha só o que a palavra está dizendo. Que Ezequias adoeceu com uma enfermidade mortal. O que é isto? Na verdade, é uma doença que levava à morte. Por exemplo, se a gente trazer para os dias de hoje, tem várias doenças que levam o homem a óbito, não é verdade? Então a Bíblia diz que naquele dia, Ezequias ele adoece com a doença mortal, ou seja, que levaria à morte. Mas olha o que a palavra diz, continuando. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Olha só o que a palavra está mostrando. Que Ezequias adoece com a doença mortal. E a Bíblia diz que o Senhor envia até a ele o profeta, aonde o Senhor dizia para o mesmo: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Agora para pensar comigo. Geralmente, quando a gente nos encontramos em situações difíceis, quando a gente chega até o limite do homem, é normal a gente clamar a Deus, buscar uma solução, uma saída no Senhor, não é verdade? Agora imagina você estar diante de uma situação difícil, você chegar no teu limite, você está diante de um problema onde o homem não pode fazer nada. E o próprio Deus chegar até você e mandar você colocar a sua casa em ordem, porque você vai morrer e não viver. E agora? Qual seria a sua atitude? Imagina você receber esta notícia da parte de Deus. O que você iria fazer? Então Ezequias estava recebendo esta palavra. Ezequias recebeu ali a notícia que ele iria morrer. E esta notícia não veio da boca dos médicos. Esta notícia não veio da boca de homens. Porque se a gente recebe uma notícia dessa da boca dos médicos, a gente pode recorrer a Deus. Se a gente recebe uma notícia dessa da boca dos homens, a gente pode buscar uma saída no Senhor. Mas Ezequias, ele estava recebendo essa notícia do próprio Deus. Mas olha o que a palavra vai dizer, no versículo 2. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Olha o que a palavra diz.
Ezequias, quando recebe aquela notícia, ao invés dele questionar ao Senhor, ao invés dele murmurar, ao invés dele criticar, ele simplesmente vira o rosto para a parede e a Bíblia diz que ele vai orar, ele vai falar com o Senhor, porque na verdade não tinha coisa melhor para se fazer naquele momento. Ezequias sabia que quem estava dando aquela notícia para ele era o próprio Deus. E ele sabia que tudo tinha permissão de Deus. É isto que eu e você devemos entender. Que tudo que a gente passa, tudo que a gente vive, tudo que a gente enfrenta, tudo tem a permissão de Deus. Então a melhor coisa é a gente orar, é a gente buscar, é a gente se colocar diante do Senhor. Então a Bíblia diz que Ezequias, diante daquela notícia, ele vira o rosto para a parede e ele vai orar ao Senhor. E olha o que a palavra diz, continuando. Orou ao Senhor dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Olha o que Ezequias faz. Ezequias começa a orar ao Senhor. Ele sabia que não tinha o que fazer mais, mas ele começa a dizer para Deus: Senhor, lembra que eu andei com fidelidade. Olha a importância da gente ser fiel a Deus. Olha a importância da gente andar reto com o Senhor. Olha a importância da gente fazer o que é certo aos olhos de Deus. Ezequias, naquele momento, ele começa a pedir para Deus lembrar que ele andou com fidelidade, que ele fez o que era certo aos olhos de Deus. Aí a palavra vai dizer aqui, no versículo 4, a palavra diz assim: antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei. Olha que bênção. A Bíblia diz que Ezequias ora, pede para o Senhor lembrar que ele andou com fidelidade, que ele fez o que era reto, certo aos olhos de Deus. E a palavra do Senhor diz que o Senhor, ele vira para o profeta e diz: volta até Ezequias. Diz para ele que eu ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Olha que interessante. O Senhor ouviu a oração de Ezequias. E é o que o Senhor faz no dia de hoje. Se você orar, se você buscar, então é certo que você pode sim chamar a atenção de Deus. Porque na verdade Deus ele tem te visto nessa situação. Na verdade Deus ele tem te visto neste momento difícil que você se encontra. Mas o que de repente o que está faltando é você clamar, é você buscar, é você orar ao Senhor, é você tentar de alguma forma chamar a atenção dele para a sua vida. Porque a palavra diz aqui que Ezequias orou e a Bíblia diz que o Senhor ouviu a sua oração. Você quer ser ouvido por Deus? Então ore, porque na verdade só é ouvido quem ora, só é ouvido quem clama. Então aonde você estiver, você pode sim clamar a Deus. Aonde você estiver agora, você pode orar ao Senhor. Não importa se você tem ou não tem uma religião, não importa se você é uma pessoa que é cristã ou não, porque na verdade Deus está à disposição de todos,
de todos que oram, de todos que clamam, de todos que buscam. E se você buscar, Ele vai estar à disposição e assim Ele estará pronto a agir em seu favor. Então a palavra diz aqui que Deus ouviu a oração de Ezequias e viu as suas lágrimas. E Deus promete aqui, eu te curarei. Olha só, eu pergunto para você, o que Deus falou para Ezequias? Para ele colocar a casa em ordem, porque ele não iria viver e sim morrer, não é verdade? Sendo que agora Deus mudou de ideia. A Bíblia diz que Deus está dizendo que iria curar Ezequias. Aí você de repente pergunta, pastor, mas como assim? Deus não falou que ele iria morrer? Deus não falou para ele colocar a casa em ordem porque não iria viver? Sim, Deus falou. Mas por que Deus agora está voltando atrás? Porque na verdade, quando Ezequias falou para Deus, Senhor, lembra-te que andei com fidelidade. Isso chamou a atenção de Deus. Quando você assume um compromisso com Deus, então é certo que Deus vai estar pronto a agir em teu favor. Então Deus está dizendo aqui que iria curar. Aí olha o que a palavra diz. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade. Olha que bênção. Além de Ezequias receber ali a cura, Deus estava prometendo que iria dar para ele mais 15 anos de vida. Imagina, se você recebesse a notícia que ia morrer hoje, se você recebesse mais 15 anos de vida, não estava bom? Eu só queria um dia. Se eu soubesse que eu iria morrer hoje, e se eu recebesse mais alguns minutos, algumas horas, ou até mesmo um dia, para mim já era o suficiente. Sendo que a Bíblia diz que o Senhor dá para Ezequias mais 15 anos de vida. E a Bíblia diz aqui que Deus ainda promete que iria livrar ele das mãos da Síria, ou seja, dos seus inimigos. Ele e toda aquela cidade. Sabe o que significa isso? Que às vezes você quer uma resposta e Deus ele te dá além daquilo que você está pedindo. Então guarde esta palavra no seu coração. Busque a Deus. Procure andar reto com o Senhor. Chame de alguma forma a atenção dele. Porque é certo que ele vai estar disposto a agir em teu favor.